De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo. 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo. 1 ou 2 jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio, ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi... Só para deixar de novo claro sobre a questão do sintético, a posição do Flamengo. O Marcos, na outra questão, acho que ele deixou claro, mas é bom reforçar, a posição do Flamengo é... Antes de finalizar, eu queria, em relação ao Gabriel, deixar aqui claro que, assim, eu entendo o trabalho de vocês, entendo que pode ou não ter situações que apareçam na imprensa para frente. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, pessoal, peço que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos agora para a segunda parte da entrevista coletiva do Marcos Braz com o Bruno Spindel. O Marcos Braz, ele fala sobre a confusão que teve com o Gabigol, uma pequena discussão no vestiário do Flamengo, no intervalo ali do jogo contra o Fortaleza, e fala também de uma situação muito importante, uma informação muito importante sobre o posicionamento do Flamengo em relação à grama sintética no futebol brasileiro. Vamos acompanhar o vídeo. Braz, boa tarde, Igor Siqueira do UOL. Sobre Gabriel Barbosa, Gabigol, 2 situações com ele, uma já de longa data em relação à renovação dele, vocês estão conversando, aí aparece uma situação de possível contato de Rússia, clube russo, interesse. Qual é o real cenário do Gabigol em relação à negociação dele? Se quiser também falar de outras renovações. E um episódio que é relatado pelos amigos do GE depois do jogo de sábado, uma discussão que vocês dois teriam praticado ali dentro do vestiário, depois, por conta da lesão dele, né, por conta do gramado. O que de fato aconteceu no vestiário entre você e o Gabigol depois da partida? Vamos lá, vamos aos poucos aí. Em relação à renovação dele, de fato, a gente já abriu uma negociação, o Bruno, a gente, junto com os empresários, com os familiares, com as pessoas envolvidas, a gente, inclusive com o Gabriel, acho que num dos momentos, a gente já apresentou interesse de que o Gabriel permaneça no clube. É um jogador que ainda tem 1 ano e meio de contrato com a gente, mas 1 ano e meio passa rápido. Se você fizer análise das janelas aí que possam chegar a isso, tirando essa janela agora, você tem mais 2 janelas, isso é pouquíssimo, e o Flamengo não pode correr o risco de ter qualquer desconforto em relação um pouco mais na frente. Mas, para deixar bem claro, o Flamengo tem o interesse da renovação do jogador, é um jogador que a gente sabe o tamanho dele, tem absoluta consciência do tamanho dele, da importância que ele teve em todos os títulos recentes nossos, mas são números e a gente vai ter com calma, vai encontrar um bom número. Aí agora as outras perguntas, vamos lá. O episódio no vestiário em relação ao gramado, a crítica que ele fez, enfim, a cobrança, como segundo foi publicado pelos amigos do GE. Sim, vamos lá. De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após, para deixar claro, após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo. 70% ou 90% do time principal e dos outros jogadores já estavam a caminho do campo. 1 ou 2 jogadores ainda estavam ali, para deixar claro que esse episódio, ele nada tem a ver, eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo, né? Então, dito isso, mais uma vez, de fato, eu tive um problema com ele, só que se relatou
que o começo, pelo menos, da minha discussão com ele não foi em relação ao gramado. Embora, assim, a gente possa entender que a reclamação do gramado seja pertinente, a discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo, né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha com o Gabriel e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas. Eu não estou aqui minimizando, não estou falando isso. O que eu estou falando, que serão resolvidas e não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte, para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor que foi do começo. Marcos, tudo bem? Até, enfim, você falou que não começou a discussão por conta de gramado. Eu queria saber até sobre o gramado, você responde pelo Departamento de Futebol. Enfim, já houve queixas públicas até de atletas, o próprio Sampaoli falou e tudo mais. O que vocês podem fazer para melhorar, para não ter nenhum tipo de acusação de que pode ter tido lesão por conta do gramado, etc. e tudo mais? O que você pode fazer? E outra situação, o Bruno Henrique, algum tipo de movimentação para renovação de contrato, que voltou bem, está muito bem agora, enfim, já está em reta final, por favor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar do gramado, e talvez seja duro, mas a gente tem que enfrentar e dizer isso, que eu acho que esse também foi o erro. Acho que a gente deveria ter, eu pelo menos deveria ter feito. O gramado do Flamengo nunca será maravilhoso. Nunca será bom, muito bom, por um simples fato. O número de jogos que existem lá. Em nenhum lugar do mundo, esse número de jogos, o gramado suporta. Então, assim, não é a parte de quem trabalha lá, de quem administra, de quem tem que se enfrentar. O nosso problema é a quantidade de jogos. Você joga com chuva, você joga com temporal, você joga com muito seco, você joga no verão, você joga no inverno. E assim, o número de jogos é o grande causador do estado do gramado. O problema é matemático, não é? O problema é matemática. Não aguenta jogar 90 jogos, 70, 80 jogos lá. Nem lá, nem em lugar nenhum do mundo. Não. Ou então faz aí como estão fazendo aí no futebol brasileiro. Já tem 3 ou 4 times aí jogando no sintético. Não sei até onde vai aí. A nossa liga vai ser a liga mais bonita que tem. Jogar com 10, 12, 15 times em lugares sintéticos. É outro esporte. Eu acho que se não tiver um freio nisso, daqui a pouco a gente está com 8, 7 lugares aí. Por quê? Porque a gente não tem um calendário, infelizmente, ainda adequado para que a gente possa suportar isso aí. O Flamengo não suporta 90 jogos. Alguém tem que ser penalizado. E, infelizmente, são jogadores tanto do Fluminense como do Flamengo, ou com os nossos adversários também, que reclamam bastante, né? Os nossos adversários. Algum tipo de reunião, alguma conversa interna de vocês com o Fluminense, com o próprio Maracanã, para falar friamente sobre essa possibilidade do gramado sintético, visto que o calendário provavelmente vai continuar sendo o mesmo, não vão haver tantas mudanças em relação ao número de jogos? Essa é a pergunta. Se já aconteceu alguma reunião... Só para deixar de novo claro sobre a questão do sintético, a posição do Flamengo. O Marcos, na outra questão, acho que ele deixou claro, mas é bom reforçar, a posição do Flamengo é contrária aos gramados sintéticos. A gente entende que é outro esporte que é jogado, a gente entende, pelas experiências nossas aqui com pós-jogo de grama sintética, que é prejudicial à saúde dos jogadores. O departamento médico pode falar melhor disso, mas o prazo de recuperação dos jogadores pós-jogo no sintético é maior. Você tem uma série de intercorrências que ocorrem depois de jogar no sintético, e a gente é terminantemente contra o uso de gramado sintético. Se for olhar nas grandes ligas do futebol europeu, o sintético não é permitido. Eu não me lembro de jogo da Liga Espanhola no sintético,
Liga Inglesa, Liga dos Campeões. Não me recordo de ver algum jogo dessas ligas aí em gramado sintético. Antes de finalizar, eu queria, em relação ao Gabriel, deixar aqui claro que, assim, eu entendo o trabalho de vocês, entendo que pode ou não ter situações que apareçam na imprensa para frente. Eu não vou falar mais desse assunto. Esse assunto aqui eu estou disponível para responder o que posso responder para vocês hoje. Pelo menos eu, e vou aconselhar os meus companheiros internos aqui, para que a gente não fale mais desse assunto. Mais uma vez, eu sempre tive uma excelente relação com o jogador. A gente ganhou muitos títulos juntos, ele em campo, ele foi muito importante para a gente, mas em alguns momentos, ou em algumas situações, às vezes as coisas não acontecem por acaso, ou porque, independente de quem está certo, está certo. Freio de arrumação não quer dizer que o carro vá para trás. Freio de arrumação, às vezes, é um bom ajuste para as situações e o carro ir para frente. Sim, então, da entrevista coletiva do Marcos Braz. Tá aí, galera. Esse foi o Marcos Braz falando da confusão dele com o Gabigol. Marcos Braz falou que vai ser a última vez que ele vai falar sobre o assunto. Já conversou com o jogador colocou a posição dele, o Marcos Braz colocou a sua posição. A gente espera que se resolva ali da melhor forma possível. O Marcos Braz falou que esse assunto vai ser tratado internamente, explicou ali o motivo real da treta entre os dois, e vida que segue. O jogo já passou, o Flamengo venceu, foi ali uma troca de ideias ali, o Gabigol expôs a situação dele, o Marcos Braz expôs também sua situação, e a gente espera que seja resolvida da melhor forma possível para o bem do Flamengo. Com relação ao campo de grama sintética, foi uma informação muito importante que o Bruno Spindel e o Marcos Braz passaram, que o Flamengo é totalmente contra o uso de grama sintética no futebol brasileiro. É até uma notícia surpreendente, porque a gente sabe que aqui são muitos jogos e o calendário dificilmente vai ser adequado, pessoal. Essa situação de adequar o calendário, acabar com o estadual, isso dificilmente vai acontecer. A gente sabe que tem interesses financeiros, comerciais, dificilmente vai acontecer essa situação. Então, inevitavelmente vai ser jogado um número elevado de jogos no Maracanã. Flamengo e Fluminense dividem ali a administração do estádio. Então não tem jeito, vão ser jogadas muitas partidas. O Flamengo não quer colocar o metade grama normal, metade grama sintética, aquela grama artificial. Eles já explicaram ali que até com relação à recuperação dos jogadores isso afeta, uma informação importante. Tem muitos clubes adotando essa prática. O Botafogo colocou o campo de grama sintética ali, meio grama natural, com chancela da FIFA. E o Flamengo é totalmente contra. Baseado em estudos de recuperação de jogador, de possíveis lesões, o Flamengo é contra o uso de grama sintética no futebol brasileiro. Mas vamos ver a situação daqui para frente, porque a tendência é o campo ficar ainda pior, porque o Fluminense está classificado na Libertadores, o Fluminense joga o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está classificado na Libertadores também, joga o Campeonato Brasileiro, tem jogos da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta agora o Atlético Paranaense no Maracanã, então o gramado ele tem um período curto para se recuperar. O Fluminense, essa rodada, jogou fora de casa, jogou no Morumbi contra o São Paulo, provavelmente no final de semana joga no Maracanã, muito provável. Então existe esse problema grave com relação ao campo. Eu não sei como é que pode ser resolvido. A gente sabe que o clima do Brasil não é muito favorável, a grama não se recupera muito rápido, porque aqui chove, aqui o tempo é muito estável, um dia está um sol tremendo, no outro dia está chovendo, um tempo fechado, ainda mais nessa época do ano de inverno. Então, eu acho difícil o gramado se recuperar, vai ter esse problema aí para os próximos jogos do Flamengo. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.